A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e eu estou aqui, ao lado da nossa irmã Elisângela. A paz do Senhor, irmã Elisângela. A paz do Senhor Jesus, presbítero Carlos Henrique. E nós estamos aqui, também está o irmão Bruno, o seu esposo, a Flávia também está ali. E nós viemos aqui para comentarmos, a lição de número 3, cujo tema é a inerrância da Bíblia. Amém? Então Amém. Nós vamos Glória a Deus. fazer alguns comentários, irmã Elisângela, acerca desta lição tão importante, Glória a Deus. Então vamos para a introdução desta lição, que nos diz assim: a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Exatamente, Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estudar, e comentar um pouco acerca da inerrância da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro vários erros, irmã Elisângela. Todos os erros em mim. Eita, glória, aleluia. Mas Jesus. na Bíblia nós não encontramos nenhum erro, irmã Elisângela? Verdade. E por isso nós podemos afirmar a inerrância dela, Exatamente, Inerrância significa exatamente isso, aonde não há erros. Verdade. Independente da tradução, há várias traduções hoje, Isso. nos dias atuais, que muda somente algumas palavras, mas que o significado, é o mesmo. Verdade. E na Bíblia não se encontra erros. Não encontra nenhum erro, Exatamente, ela é inerrante, e também infalível, que nós vamos falar, É verdade. Então a gente pode encontrar erros em nossas vidas, mas na Bíblia não tem como, Exatamente. Aleluia. Então é isso que nós vamos estudar nesta lição. O tópico de número 1 vai falar o que é a inerrância da Bíblia. Número 1, o conceito de inerrância bíblica. Conforme a irmã Elisângela disse, significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Ou seja, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, você lendo a Bíblia, você vai ter a certeza de que você não vai encontrar nenhum erro. Ela é a verdade, A gente temos muitos livros seculares hoje, escritos por homens, e você pode encontrar vários erros, não é verdade? No jornal, em revista, irmã Elisângela? Mas na Bíblia, nós temos essa certeza que não há erro nela, Exatamente, Como você disse, desde o início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. E interessante o tempo que se levou. É verdade. Para que a Bíblia fosse escrita por esses 40 autores. E não se encontra erros. É verdade. Então, só poderia o próprio Deus mesmo, ser o autor Aleluia. da Bíblia. Porque o próprio escritor dos Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível que o Deus minta. É verdade. Então, ela é a pura verdade. Aleluia. O próprio Deus diz, aí em João, eu sou a verdade. Aleluia. Então, nós não encontramos erros. Há aqueles que dizem, que não, que a Bíblia tem, as suas contradições. É verdade. Mas Deus, ele não se contradiz. Ele Aleluia. é a verdade. Como é bom, irmãs, a gente ler um livro, e ter a certeza de que tudo que está escrito ali é a verdade, Exatamente. Às vezes você vê na televisão um jornal e você fica pensando, será que essa notícia é verdadeira, Exatamente. A gente fica com essa dúvida, Mas quanto à Bíblia, nós não precisamos ter essa dúvida, Exatamente. De que tudo que está escrito ali, coisas que vão acontecer no futuro, concernentes ao arrebatamento, ao milênio, à volta de Cristo, nós podemos confiar plenamente, Exatamente. Aleluia. Ou seja, na Bíblia não existe fake news. É verdade. Glória a Deus. Então, Aleluia. É a verdade. Aleluia. Glória a Deus por isso, É verdade. Nós temos essa certeza que o nosso Deus, ele é um Deus fiel e verdadeiro. Eu acredito, irmã Elisângela, que se a Bíblia fosse um livro escrito pelo homem, eu digo assim, ele mesmo querer escrever, ia ter muito erro, não é verdade? Com certeza, com certeza. Você pode tirar por
muitos escritores, desde séculos passados, quando eles vão publicar um livro, ele tem que passar, né, por uma editora, É verdade. né, e tem que haver esse processo Isso. para, né, ser feito ali Tirar os erros, a correção, né? É verdade. né, dos textos, para que possa pôr em ordem, né, a pontuação, essas coisas. Então, seria impossível, né, para o homem fazer e além dele escrever, como que iria se cumprir também, Isso. né? Nós não temos esse poder. É verdade. Então, aí já é mais uma afirmação que Aleluia. a Bíblia ela é fiel e divinamente, né, inspirada também. Verdade. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é a verdade, né? A Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Então, nós não vamos encontrar erros nesta questão, né? A irmã Elisângela disse que pode haver algum erro na tradução, né? Mas no original, né, que ela foi escrito no grego, no hebraico e no aramaico, não existe nenhum erro. Glória a Deus por isso. E o número 2 vai nos dizer: a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Aleluia. Ou seja, essa palavra, né, irmã Elisângela, inerrância, nós não vamos encontrar na Bíblia, né? Exatamente. O que nós vamos encontrar é a Bíblia reivindicando isso, que não existe erro. Exatamente. Mostrando para nós, né, irmã Elisângela, em cada versículo, capítulo, que não existe erro, né? Os autores falando... Que ela é pura, né? Isso, que Toda ela a palavra é pura, de Deus é pura. que ela é a verdade, né? Que ela é provada também, né? Isso, exatamente. Conforme você disse, né? Que ela diz também que Deus não mente, né? Exatamente, os escritores hebreus. E aqui fala também que ela não pode ser anulada. Anulada, né? aleluia. Isso é muito então, forte. Vamos fazer uma comparação com a Constituição do nosso país, né? A Constituição brasileira, ela pode haver ali, né? Quem sabe alguma edição, é verdade. né? Alguma mudança em algum artigo. Isso. Mas a Bíblia, ela aleluia. Né? Ela não pode ser anulada. A partir do momento que está escrito, né? Então... nada será mudado, Nada né? será mudado. Nem acrescentado e nem tirado, exatamente, né? O próprio Jesus, ele disse isso, né? Que nem um jota e nem um tio, né, seja tirado da lei. É verdade. Glória a Deus. E você disse que a Constituição, ela pode sofrer mudanças, né? Exatamente. Até ser atualizada, né? Exatamente. Mas a Bíblia não pode ser atualizada, né, irmã Elisângela? Exatamente, isso mesmo. E existem muitas pessoas dizendo que ela tem que ser atualizada, né? De forma alguma. Verdade. E por mais tempo que tem que ela, né, foi escrita, que ela foi publicada pelo próprio, né, inspiração do Espírito Santo através desses homens, ela continua atual. Pode-se passar os séculos e ela vai continuar atual. Aleluia, glória a Deus. E quanto tempo nós já temos a Bíblia em nossas mãos, né? Cerca de 2000 anos, né? E nós podemos saber de tudo o que passa lá fora, né? Mesmo estando trancado em um lugar, apenas lendo a Bíblia, né? Exatamente. A gente vê os acontecimentos hoje que acontecem no mundo. Muitas pessoas, irmã Elisângela, ficam espantadas, né? Mas o cristão que lê a Bíblia não fica, né? Espantado, porque tudo está escrito, né? Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. É o jornal que nos deixa atualizado todos os dias, verdade. né? Então, aleluia. Os sinais têm pregado por si só. Isso. E muitos têm se assustado com tantas coisas que têm acontecido, mas nós que somos adeptos à palavra de Deus, verdade. Nós temos e sabemos que tudo isso, né, está aqui escrito e tem se cumprido. Aleluia. Então, não existe, né, o jornal mais atual. É verdade. Né, escrito pelo próprio Deus e está na nossa mão todos os dias, verdade. né? Cabe Aleluia. a nós, né, irmão Henrique? A ler é meditar, né? Isso, queremos estar atualizado. Aleluia, exatamente. Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 5. Nós estamos falando aqui de maneira resumida, né?
mas nós não saímos do tema, não é verdade? Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo de número 18, nos diz: Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eita glória. Ou seja, os céus e a terra, tudo o que há na terra, tudo o que há nos céus pode passar, né? Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Essa é a Glória a confiança que nós temos e a certeza de que a palavra de Deus, meus irmãos, ela permanece para sempre em nossas vidas. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu gostaria de ler também João, capítulo 17. Apenas confirmando, né, irmãs, aquilo que nós estamos falando, né, que a palavra de Deus é a verdade. João, capítulo 17, versículo de número 17 também, que nos diz: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glória, aleluia, Jesus. glória a Louvado Deus. seja Deus por isso. Então a Bíblia, irmãs, a gente está reivindicando, né, isso, que a palavra de Deus é a verdade, né? Aleluia, Aleluia. louvado seja Deus. Glória a Jesus por isso. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui para o tópico de número 2, que nos diz: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Número 1, os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. Ou seja, quando nós falamos, né, irmã Lisângela, que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante, né? Nós estamos falando acerca dos manuscritos autógrafos, que fala acerca dos manuscritos originais, né? Originais, que foram escritos pelos punhos dos próprios homens, né? Exatamente. Aproximadamente 40 homens que escreveram a Bíblia. Então esses manuscritos, meus irmãos, são, né, inspirados e não há erro. Alguém hoje em dia, irmã Lisângela, pode pegar, né, a Bíblia e querer distorcer, né? Exatamente. Querer colocar erro, mas os manuscritos originais não há erro neles, não é verdade? Exatamente. Aleluia. E como eu disse, né? Algo interessante que me veio aqui à memória é que quando Jesus ele pega o livro da lei ali, né? Na sinagoga e lê é verdade. o profeta Isaías, capítulo 61, né? Isso. O que acontece ali não era o original. É verdade. Não é? Era uma cópia que a gente vai falar no próximo, né? Verdade. E ele leu uma cópia. Isso. Então, muitas das vezes, muitos eles dizem que somente os originais que são inspirados, mas Deus, na sua onisciência, onipotência, ele não iria, né, tirar o conteúdo, que é a sua palavra, o seu poder, né, através das cópias. É verdade. Então, se houve essa facilidade de fazer as cópias para que povos fossem alcançados, né, ele não ia tirar isso, né, para chegar até nós. É verdade. Então, nós temos que ter isso em mente. Aleluia. Que os originais foram inspirados realmente, porém Deus ele não deixou com que a verdade, né, que ele é a verdade, isso, não deixou com que a sua palavra fosse deixada a cair por terra através das cópias. Isso, exatamente, Melisângela. Isso é muito forte, né? Porque a gente vê a fúria do diabo, né? Exatamente. Em tentar destruir a palavra, né? Isso. Mas conforme o tópico de número 2 nos diz, acerca do Espírito Santo que preservou as Escrituras, né? Se não fosse o Espírito Santo, o diabo já tinha destruído completamente, exatamente, né? Porque é a palavra de Deus que muda a vida do homem, né? Transforma, liberta. Então nós podemos ver a fúria do diabo usando os homens na terra para tentar destruir a palavra, né? Como você disse, isso é muito sério. É verdade. Aqui em Filemon, capítulo 1, versículo de número 19, nos diz: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei
para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Ou seja, Paulo aqui, meus irmãos, na carta ao Filemão, está dizendo que ele escreveu essa carta com as suas próprias mãos. Então, esses são, né, os manuscritos autógrafos, chamados, né, para melhor ser conhecido. E existe também os manuscritos apógrafos, ou seja, são as cópias, né, dos originais. Dos originais, né? Conforme nós estamos conversando, né, pode ser que alguém pegue isso e mude, né, irmã Elisângela? Coloque alguma coisa que ele queira ou tira, não é verdade? Mas nós sabemos que a palavra de Deus no original não tem como, né, o homem mudar, porque a Bíblia diz no livro de Salmo 119, para sempre ao Senhor a tua palavra permanece no céu. Então aquilo que Deus falou vai ser preservado para sempre, né? Exatamente. E até mesmo as primeiras cópias que foram feitas, né, que são os apógrafos, foram feitos pelos escribas judeus. Isso. E fala que essas cópias eles foram fiéis, né? E aqui na lição fala que foi com uma precisão milimétrica. É verdade. Ou seja, eles buscaram, estudaram e fez com que essa tradução, essa cópia fosse o mais fiel, é verdade, né, aos originais. Aleluia. Né, aos autógrafos. É verdade. Glória a Deus. Então vamos aqui, meus irmãos, para o tópico de número 3, né? Já que nós falamos acerca dos manuscritos originais e também das cópias dos originais, né? Nós temos aqui o tópico de número 3 que nos diz: a verdade nas Escrituras. Número 1. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico, emet, significa o que é confiável e correto. Ou seja, a Bíblia ela diz o que Deus diz. Então, se a Bíblia diz o que Deus diz, com certeza ela é confiável, né? Ela é correta, não é verdade? Então nós temos hoje o prazer e o privilégio de ler a palavra de Deus e confiar plenamente na mesma, né? Nós temos, por exemplo, o livro de Provérbios, irmã Elisângela, que é um livro tão bom para o nosso dia a dia, né? Exatamente. Tudo que está escrito ali, nós podemos aplicar em nossas vidas e viver de modo que agrada a Deus, né? Porque o livro de Provérbios são conselhos para o nosso dia a dia, né? Exatamente. É um livro extraordinário que, se nós lermos, nós vamos ter, né, uma base para tudo. É verdade. Né? E somente Deus para poder fazer, né, isso através... O interessante, mãe Henrique, eu estava meditando que o poder que a Bíblia tem de transformar o coração do homem é um poder que nenhum outro livro tem. Verdade. Daí já dá para nós termos Aleluia. essa diferença, que ela é pura, verdadeira. Aleluia. Por quê? Porque se nós pegarmos aí, vamos pegar um best-seller, Isso. o livro mais vendido, porque o mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada, verdade. né? Se nós vamos pegar dentro do nosso país, né? Tem aí o Dr. Augusto Cury, Isso. que ele tem vários livros publicados, ele é psiquiatra, tem vários livros de autoajuda, até alguns livros que falam do próprio Cristo. Se nós pegarmos esses livros, eles podem até fazer algo no coração do homem, mas não como a Bíblia Sagrada. É verdade. Ele molda o caráter, né? Ele nos faz... ele faz com que nós próprios vemos os nossos erros, vemos como nós somos pecadores, necessitamos de, né, alguém para nos ajudar, que Aleluia. é onde entra o nosso Salvador, que é Cristo, né? Então, só por isso a gente já vê qual a diferença da Bíblia para um outro livro qualquer. É verdade. Aleluia. Então a Bíblia tem esse poder transformador em nossas vidas na medida em que nós lemos e praticamos, né, irmã Elisângela? Exatamente. Porque a Bíblia vai ter eficácia verdadeira em nossas vidas na medida em que nós aplicamos ela em nossa vida, né? Porque não adianta, irmã Elisângela, uma pessoa que veio do mundo, né, e que roubava e ler ali na Bíblia, né? Não roubarás e não aplicar aquilo, né?
Exatamente. Então não vai ter poder nenhum, né? Não vai surgir nenhum efeito. Isso, exatamente. Olha o que diz, meus irmãos, aqui a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém, Então, irmãs, Deus, se a glória a Bíblia Deus. diz que é impossível que Deus minta, né? Isso nós temos essa certeza que a Bíblia foi inspirada, que ela é a autoridade, né, final para as nossas vidas. Então nós podemos ter essa plena confiança, né, Amém. em ler a Bíblia e acreditar que tudo que está escrito ali é verdade porque veio da própria boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o número 2 nos diz: a verdade espiritual e moral. Meus irmãos, o Antônio Gilberto, né, o pastor Antônio Gilberto, ele ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Amém. Aleluia. Então, a Bíblia, irmãs, nós podemos dizer que ela é um livro, né, resumido, né? Ela fala de tudo, né? Exatamente, em todos os aspectos, né? Todos os Tanto assuntos. espiritual, Isso. como tá aqui na própria lição, né? Abrange todas as questões espiritual, histórica, científica. É verdade. Então tudo que nós precisarmos e procurarmos está na Bíblia. Aleluia. Fala desde o início do homem até o final, né? Exatamente. A criação. Desde a criação até como será também o final do mundo, né? Exatamente. E não há contradição. É verdade. Né? Então, são vários escritores e um não se contradiz o outro. Um vem para poder afirmar o que o outro diz séculos atrás. Isso é maravilhoso, isso é muito... É extraordinário. Só Deus para poder fazer algo, né? Como... Tremendo, né? Dessa forma. Eu acho que eu vejo assim, Moik. Se hoje, nos dias atuais, pegarmos 40 homens com culturas diferentes, né, em lugares diferentes, com hábitos diferentes, com profissões diferentes, e fazer com que esses homens se reúnam e dê a eles um tema, todos eles vão escrever esse tema de forma diferente. Verdade, vão. E esses homens, eles não se reuniram, verdade. Né? Eles não se conheceram, eles viveram em épocas, em séculos diferentes. Cultura diferente. Exatamente. Né? E tem essa harmonia tão linda que nós vemos, né, em todos os escritos, tanto os profetas, né, como os discípulos que também escreveram. Né, Paulo com as suas 13 cartas, né, ele não conviveu com Jesus, mas teve toda essa revelação. Então é algo que isso me encanta, que só o próprio Deus, né, pode ter esse poder de fazer isso. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a Bíblia, né, é a verdade espiritual e moral, né, e também é a verdade histórica e científica. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Ou seja, a Bíblia ela não mente, mas nós podemos encontrar muitas mentiras escritas na Bíblia, né? Abraão mentiu, muitas outras pessoas mentiram, homens, mulheres, mas Deus mentindo nós não vamos encontrar, né? Todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Glória a Deus. Né? E todas as profecias também, irmã Lisandra, bíblica, que Deus inspirou os profetas a falar, se cumpriu cabalmente, né? Exatamente. Falando acerca da cidade em que Jesus nasceria, como seria ali o seu nascimento, o seu ministério, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Tudo que os profetas falaram se cumpriu. Por quê? Porque foi o Espírito Santo de Deus quem falou a eles, né? Então, ela é a verdade, né, meus irmãos? Histórica, científica, espiritual, em todas as áreas, né? Então, hoje, meus irmãos, nós podemos ler a Bíblia, né? Com confiança, com prazer,
né, acreditar que ele é o livro mais confiável do mundo, né? Exatamente. A nossa vida tem que ser regida através da Bíblia Sagrada, né? Que é a constituição da nossa vida. É verdade. Né? Nós fizemos essa comparação com a Constituição Isso. brasileira, né? Então, nós temos essa convicção que ela, assim como nós aprendemos na lição, ela é verdadeira, né? Infalível. Aleluia. E tudo o que se está escrito, né, para o nosso ensino, Verdade. né, foi escrito para que nós possamos, né, confiar e saber que realmente tudo, como o irmão Henrique disse, que tudo que se foi escrito, se cumpriu, tem cumprido e ainda vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Existem coisas ainda que vão se cumprir, né? Exatamente. E essa repetindo, só Deus para poder fazer. Né? É verdade, aleluia. Então, homem algum teria esse poder, né, de escrever algo e ser cumprido dessa forma, somente o nosso Deus. Dizem, irmã Elisângela, que 80% da Bíblia já se cumpriu, né, das profecias. Eles dizem que falta 20%, né, das profecias bíblicas se cumprirem, né? Concernente a esses 20% que ainda faltam, né, se cumprir, nós podemos confiar plenamente, na verdade, que fala acerca da volta de Jesus, porque existem tantas pessoas que perderam a esperança, né? Que não creem mais que Jesus voltará, que não creem mais no arrebatamento. Então, esses 20% que falta se cumprir, nós podemos confiar e esperar, porque vai se cumprir, né? Vai sim. E lembrando que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Verdade. Né? Então, nós achamos que o tempo está demorando, mas para Deus o tempo dele é contabilizado de outra forma. Né? Temos que ter a paciência e a fé de que irá se cumprir. Ainda que os nossos olhos não vejam aqui na terra, né? Verdade. Mas irá se cumprir, porque ele é fiel. Aleluia. Né? O que prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial. Que nós possamos crer, né, que a Bíblia ela é inerrante, não contém falhas de maneira nenhuma. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Aleluia.